Meus irmãos amados, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso bom Deus, seu imenso amor, continue sobre essa igreja amada. Motivo de muita alegria estar aqui com vocês nessa noite muito especial. Especial por reencontrar vocês, especial por ser dia do Senhor, especial porque o Espírito Santo de Deus se faz presente no nosso meio, guiando as nossas ações, a nossa atividade para adorá-lo, mas especial também por participar desse sacramento tão importante para a vida da igreja e, sobretudo, seu filho, do amado irmão, reverendo Wesley e a sua família, essa família Vanessa, o Pedro, que nós estamos acompanhando sempre de perto aí. E como ele mesmo já disse, é um privilégio para nós poder termos essa amizade, esse relacionamento, que foi construído à luz de trabalho, de esforço, de companheirismo, e louvado seja Deus por isso. O Senhor é que prepara isso para nós. Meus irmãos, vamos então nessa noite ao texto clássico das Escrituras, Gênesis capítulo 17, do verso 1 ao 8, onde nós trataremos do tema a aliança de Deus com a família. A aliança de Deus com a família, sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. Sentado como estamos, mas reverentemente, ouçamos a leitura do texto sagrado, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou em algum aparelho que você tenha para isto, mas peço que você mantenha aberto, porque nós vamos tentar fazer a exposição aqui, e é importante que você acompanhe o raciocínio, a ideia. Então, ouçamos a palavra do Senhor. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Sereis pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Vamos ter uma palavra de oração mais uma vez. Senhor, nós estamos diante de Ti e da Tua igreja e da Tua palavra. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor se digne de nos assistir nessa hora, por favor. Santo Espírito, nos ajude a não pregar aquilo que é de natureza humana, mas que a Tua palavra fique clara e exposta. Ajuda a mim e a Tua igreja na compreensão do Teu ensino. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus amados irmãos, nós estamos num culto dominical, nós estamos no dia do Senhor, e nós já vamos passar pelo sacramento do batismo infantil. Que maravilha! Louvado seja o Senhor por isso. É dia de festa. Mas esta festa precisa ser feita diante de uma razoabilidade, de entender, com entendimento. Entender o que estamos fazendo, o que vamos fazer daqui a poucos instantes. Saber claramente o que é que nós temos que fazer e por que temos que fazer. Não apenas por que temos que fazer, mas conhecer na essência o que nós estamos fazendo. A família é, sem dúvida nenhuma, um projeto não apenas de Deus,
por causa de Deus, para a glória de Deus, mas é um projeto onde Deus se revela na progressividade do tempo, no passar do tempo, e ela é muito importante para o plano redentivo de Deus. Como é que Deus salva os seus eleitos? Através do pacto que ele tem com gente, com pessoa de carne e osso, com família. Deus não salva ninguém, a não ser pela loucura da pregação, como diz o apóstolo Paulo, e essa loucura da pregação é feita geralmente por pessoas que foram criados dentro da família de aliança, e que essas famílias de aliança compõem a igreja, e que da igreja eles são chamados por Deus para continuar pregando o evangelho, ou não é assim? O que nós estamos para fazer daqui a poucos instantes é dizer: nós acreditamos que Deus continua salvando através da família. Que nós estamos prestes a fazer é dizer que nós acreditamos na aliança que Deus tem conosco, com o seu povo. É isso que nós estamos fazendo, e nós precisamos entender disso. Nós não estamos repetindo um mero ato religioso, que a gente saiu da igreja católica romana e veio para a igreja evangélica para repetir sem nenhum tipo de entendimento que nós estamos fazendo. Não pode ser assim. Nossa prática nós temos que compreender o que na verdade nós estamos fazendo aqui. Eu tenho certeza que os irmãos são doutrinados, ensinados sobre a aliança, com toda certeza. Conheço o reverendo Wesley, mas não custa relembrar que a aliança que Deus tem com a família é muito importante para o plano da redenção. É sobre isso que nós vamos tratar. Então vamos nos aproximar do nosso texto. O nosso texto está em Gênesis capítulo 17. Vocês sabem que Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abraão da sua terra, da sua parentela, chamou de Ur dos Caldeus para uma terra que ele ia mostrar. Ele não disse qual que era a terra, ele não disse absolutamente para onde Abraão estava indo, o que ia acontecer. Não, Deus apenas chamou Abraão, e Abraão, num movimento de fé, obedeceu, saiu da sua terra e caminhou com o Senhor. Encontrou algumas dificuldades no caminho, teve aquele evento, que o Senhor o livrou da presença de Faraó, e ele aprendeu com aquilo também, e o texto vem se desenrolando, se desenvolvendo, e Deus vai fazendo na aliança abraâmica micros movimentos de sempre renovar a aliança. Eu vou fazer de ti uma grande nação, ele disse isso no capítulo 12. Quando chega no capítulo 15, ele chama e faz uma aliança que a gente chama aliança da terra. Ele diz: teus descendentes habitará aqui, neste lugar. Depois de 400 anos, teu povo vai habitar aqui. Isso é Gênesis 15. Outra microaliança, mostrando a terra. Abraão reclama, diz assim: mas eu não tenho descendente, como é que eu serei herdeiro? Deus diz que não será o Eliezer Damasceno, da casa dele, mas que ia lhe dar o filho. E essa progressividade da revelação vai continuando. E quando nós chegamos no capítulo 16, Abraão já está, provavelmente, junto com Sara, desconfiado de que essa promessa não aconteceria. Sara chama Abraão. Abraão sai com 75 anos. E quando ele está aos 86 anos, depois aproximadamente 9, 10 anos, se esperando a promessa do Senhor, e parece que ela não vem, aí Abraão toma uma decisão erradíssima de deitar com a escrava Agar de Sara, porque Deus parece que tinha se esquecido da aliança que ele tinha feito. Deus não se esquece. Isso aqui é uma grande oportunidade de eu dizer o seguinte para você: se você tem na cabeça que no Velho Testamento Deus vivia aparecendo, para todo mundo, toda hora, tire isso da cabeça. Do momento que ele intervém na história e faz uma aliança e repreende, e que ele intervém na história e repreende Agar, que está em confusão com Sarai,
porque saiu da presença, porque ela agora não queria mais ficar na presença de sua senhora. Isso é tudo decisões equivocadas de Abraão com Sara. As consequências é essa quando a gente não faz o que Deus manda. É uma bagunça generalizada. Agora tem um filho que não é dele, mas não é dele. É dele, mas não é o da promessa, que é Ismael. Deus se apresenta a Agar, diz: volte lá, conserte as coisas, e diz o final do capítulo 16, verso 15: Agar deu à luz a um filho, a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de quantos anos? 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Aí tem uma linha, e começa o capítulo 17 da seguinte maneira: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, ou seja, uma linha, durou 13 anos, do capítulo 16 ao capítulo 17, 13 anos. Você pensa que Deus vivia aparecendo assim a toda hora? A gente tem uma ilusão que no Velho Testamento Deus vivia aparecendo toda hora, todo instante, para todo mundo. O que Deus vai falar para Abraão nesse tempo todo é que você não precisa desconfiar de minhas promessas. Veja como é que Deus irrompe a narrativa no capítulo 17. Deus diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Não vai fazendo aquilo que você fez anteriormente. Deus inaugura o capítulo 17 já chamando Abraão ao entendimento, à responsabilidade que ele deveria obedecer ao Senhor. Então, meus amados irmãos, o que eu quero nessa parte introdutória é mostrar que o texto, nosso texto aqui, é um texto de, mais uma vez, Deus indo em busca de Abraão, corrigindo as suas atitudes, trazendo-o de volta e selando o compromisso agora, não mais com a terra que ele tinha no capítulo 15, agora com a família de Abraão. O que nós vamos ver nessa passagem não é mais um compromisso de dar uma terra a Abraão, mas agora de garantir que a sua descendência pertencesse ao Senhor. É isso que nós vamos ver agora. Então nos aproximemos do texto. O texto tem 3 partes. A primeira parte, o Senhor se apresenta de novo a Abraão e diz que vai fazer uma aliança entre ele e Abraão. A segunda parte, o Senhor expande e explica em detalhe a aliança com a família. E na última parte, Deus diz qual será a recompensa da família de Abraão. E essas 3 partes que compõem o nosso texto, então vamos nos aproximar do texto. Como nós dissemos, o verso 1 diz assim, na primeira parte: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor teu Deus, Todo-Poderoso. Deus se apresenta a Abraão agora com todos os seus nomes. Olhe para o texto. O primeiro nome que o texto nos diz é Yahvé, Senhor. Depois, qual é o segundo nome de Deus? Elohim, Deus. E qual é o terceiro nome de Deus? El Shaddai, Todo-Poderoso. Num verso só. A Escritura nos mostra a forma como Moisés escreve isso. É dizendo o seguinte: o Deus que tem uma aliança com o seu povo, Yahvé. O Deus Elohim, que é criador de todas as coisas. E o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, é que vai falar com você agora, Abraão. Então, entenda a solenidade do momento. Entenda o que está acontecendo aqui. Não é qualquer coisa. Deus está se apresentando com toda a totalidade, dizendo assim: o Deus Todo-Poderoso vai pegar um velho, caduco, de 99 anos, com perna tremendo, com braço tremendo, e vai fazer dele uma grande nação, porque El Shaddai pode fazer isso. Porque não é qualquer Deus, é o Todo-Poderoso.
Vai pegar um homem de 99 anos, uma mulher estéril, e vai fazer dele uma grande nação. O El Shaddai é que vai fazer isso. Então, veja como o encontro se dá. Apareceu, alguém pergunta, apareceu como, Senhor? Pastor, não sei, a Bíblia não diz, numa visão, numa sarça, através de um anjo. Não é dito como ele apareceu a Abraão, é dito que o Senhor apareceu para ele. Mas só apareceu? Só apareceu para Abraão se arrepiar? Só apareceu para Abraão sentir algum tipo de emoção extravagante? Não, apareceu e falou. O Senhor continua aparecendo nas nossas vidas, mas falando conosco, através da sua palavra, da exposição da sua palavra. A gente quer ver manifestações extraordinárias de Deus. A maior manifestação extraordinária não é quando Deus aparece com algum milagre, é quando Deus nos fala a sua palavra. Ele aparece e diz o texto. Ele não somente aparece, mas diz a Abraão. Sabe quem está falando com você, queridão? É o El Shaddai. E faça o seguinte, ande na minha presença e seja perfeito. Veja, Deus não está usando outra palavra. Veja, a aliança aqui é o aspecto da aliança. O que Abraão tem que fazer é andar coron Deo, na face de Deus, na presença de Deus, entendendo que está diante do Senhor, que ele não está diante de qualquer deusinho com D minúsculo, ele está diante do Todo-Poderoso. Deus está agora confrontando também, em certo sentido, aquilo que Abraão tinha feito lá com Sara e Agar, aquele papelão. Aquilo não era para ter sido feito. E Deus dá tempo, porque muitas vezes é a lição. Nós ficamos, muitas vezes, sem esperar o tempo de Deus e metemos os pés pela mão e fazemos as coisas que Abraão fez. E dá errado. Deus tem o seu tempo. Deus tem a sua maneira. E Ele está dizendo a Abraão, você deveria andar como andasse na minha face, na minha presença, coron Deo, e você deveria ser perfeito. Você não tinha que fazer aquilo que você fez lá atrás. Então mantenha a sua parte na aliança. Não aliança, que é aliança, a gente fala tanto de aliança, pacto. É quando duas partes entram em acordo. Alguém aqui já fez uma escritura, não já fez? Alguém aqui já fez um contrato, não é? Que tem as duas partes, o locador e o locatário, enfim, né? O plantador e o mantenedor, enfim, tem sempre no contrato, tem duas partes, e o contrato rege o que cada parte tem que fazer. Isso é pacto. E aqui Deus vai fazer justamente isso. Sabe qual é o seu papel, Abraão, na minha aliança? Ande como você estivesse diante do sagrado. Não perca a percepção de que eu estou vendo tudo. Onde você vai eu estou vendo. No banheiro eu estou vendo. Na casa eu estou vendo. No trabalho eu estou vendo. Eu estou vendo o que você faz com o celular. Eu estou vendo tudo. Porque ninguém escapa de minha face. Diz o salmista, se subo aos mais altos céus, lá está. Se vou na profundeza do abismo, tu também lá estás. Salmo 139. Se eu me acordo, se eu me levanto, se eu me deito, o Senhor está sempre comigo. Nós estamos sempre diante da presença do Senhor. Não esqueça disso. E é isso que ele está dizendo a Abraão, seja perfeito. Aí eu entendo que Deus está dizendo o seguinte, comece a entender que você não tem como cumprir essa aliança. Imagina alguém que quer fazer um contrato comigo e com vocês, dizer assim, olha o seguinte, eu vou fazer um contrato com você, mas a tua parte é o seguinte, ser perfeito. Você assinaria um contrato desse? Seja sincero. Se alguém dissesse assim, vamos fazer um trato entre nós dois, bora, qualquer parte aqui. Dois irmãos que aqui está. Aí um lado dizia assim, eu só vou assinar esse contrato com você se você for perfeito. Você assinaria um contrato desse? Eu não. Eu não assinaria porque eu não sou perfeito. Mas Deus está dizendo, ele tem que ser perfeito. E aí? Deus está dizendo o que com isso? Que Abraão será perfeito? Não, Deus está dizendo o seguinte, já comece entendendo que você não tem como fazer uma aliança comigo. Eu que faço com você. Já comece entendendo que você vai quebrar. Você já quebrou.
Você não teve nem paciência de esperar o cumprimento da promessa, você já quebrou. Então entenda logo o seguinte: você não conseguirá cumprir. Agora, a meta sua é a perfeição. É aí que mora o nosso comprometimento dentro da aliança. Nós seremos perfeitos? Não, mas deveríamos ser, sim. Então o que é que eu tenho que fazer? Correr para a estatura do varão perfeito que há em Cristo Jesus. Correr para o perfeito, correr para aquilo que é perfeito. Tentar viver na perfeição. Esse é o objetivo de todos nós. Se nós não estamos correndo uma carreira cristã para melhorar, para ser perfeito, nós não entendemos a nossa relação no pacto com Deus. A nossa parte no pacto é correr para a perfeição. Se nós vamos conseguir, nós temos certeza que não. Mas em Cristo nós vamos melhorar. Na graça de Cristo nós vamos caminhar. Com a graça do Senhor nós podemos avançar. E nós podemos vencer aquilo que tanto nos aflige a nossa vida, ainda enquanto nós estamos aqui. Então, essa foi a aparição, essa é a primeira parte da introdução que Deus se apresenta. E Deus diz: farei, no verso 2, uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Aí qual é a reação de Abraão diante de tudo isso? Deus está dizendo o seguinte: eu vou fazer uma aliança com você, mesmo que você não acredita. Você já deitou com a escrava Agar. Mas eu vou fazer uma aliança com você e com a sua descendência. Olha a importância da família. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Qual é a reação que se espera se Deus encontrasse você e dissesse isso? Pastor Wesley, ande na minha presença, seja perfeito. Eu vou fazer uma aliança com você, vou te multiplicar extraordinariamente. A reação de todos nós é prostrar o rosto em terra e se prostrar, melhor dizendo, e depois colocar o rosto em terra. Foi isso que Abraão fez. Abraão não diz palavra nenhuma. Abraão sabe que o Senhor está o confrontando. Abraão conhece, sabe quem ele é. Abraão não abre a boca, se prostra e bota a boca no pó, bota a boca na terra. Simplesmente Abraão faz isso. Então essa é a primeira parte da apresentação. Agora Deus vai avançar, o texto vai avançar, e o Senhor também no seu diálogo, do verso 4 ao verso 7, mostrando a expansão que ele faz na aliança com a família. Ele não tinha entrado em detalhe, ele ainda não tinha detalhado a aliança até esse ponto. Ele tinha dito: Abraão, sai da tua terra, vou fazer de ti uma grande nação, mas não disse como. Ele tinha se apresentado em Gênesis 15 de novo para outra aliança, com aquela divisão das metades dos animais. Tinha dito sobre a terra, detalhou sobre a terra, mas sobre quem seria esse primogênito, ele não tinha dito. Ele não tinha dito o que faria. Agora ele diz: veja só, quanto a mim, a parte sua é andar na minha presença e ser perfeito. Agora a minha parte, deixa eu dizer o que eu vou fazer na minha parte da aliança. Será contigo a minha aliança. Você será pai de numerosa nação. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque pai de numerosa nação te constituí. Deus está começando a dizer o seguinte: eu não disse a você que você teria um filho? Eu vou dizer que você teria milhares de filhos. Eu já disse, já chamei você em Gênesis 15, e mandei você para fora da casa, e mandei você olhar as estrelas do céu. Agora eu estou dizendo a você, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer de você pai de numerosa nação. Deus cumpre isso? Sim ou não? Como é que Deus cumpre isso se Abraão só tem um filho? Com Sara. Como é que Deus cumpre isso se Abraão tem 2 filhos? Um com Sara e um com Agar. 2 filhos não é uma multidão? 2 filhos não é extraordinário? Só que Deus cumpre isso, porque depois de Esaú nasce o povo chamado os Edonitas. Foram uma numerosa nação. Os filhos de Esaú são o que de Abraão? Netos.
E os edonitas surgiram de Esaú, uma grande multidão de gente. De Esaú não, desculpa, de Isaac. Desculpe, estou errando aqui os personagens. Isaac. Depois de Ismael surgiu os ismaelitas, uma grande nação também. Então, em certo sentido, no sentido físico, Deus cumpriu isso que ele estava dizendo a Abraão, mas só que o sentido aqui não é apenas físico. Aqui o sentido é espiritual. É isso que Deus está explicando para Abraão: você será e far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Reis, muita gente importante sairá de você, Abraão. Não é apenas no aspecto físico, mas é no aspecto espiritual. Veja só, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, por gentileza. Gálatas, capítulo 3, versos 6 a 9. Escute que a teologia foi avançando e progredindo, e o apóstolo Paulo explica esse texto de maneira extraordinária em Gálatas 3, 6 a 9. Escute só. É o caso de Abraão. Caso de quem? Do personagem que nós estamos estudando lá de Gênesis 17. Qual é o caso de Abraão? Que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Vocês estão entendendo que aquela promessa não só era no sentido físico, principalmente no sentido espiritual. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Deus anunciou o Evangelho a Abraão. Aonde Deus anunciou o Evangelho a Abraão? Vocês se lembram que na minha palavra introdutória eu disse: a família é muito importante para a história da redenção. Eu não disse isso introdutoriamente? Olha aqui a prova. Deus está anunciando as boas novas a Abraão. Abraão, vai ser muita gente salva a partir da aliança que eu tenho feito contigo. E como é que essas pessoas seriam salvas? Através das famílias cristãs. Deus anunciou o Evangelho, a boa nova a Abraão. Veja o verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Como é que ele anunciou isso? Em ti serão benditas todos os povos. Nas alianças que ele faz com Abraão, ele está dizendo o seguinte: eu vou salvar as pessoas por causa da sua família. E veja o verso 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Veja o verso 26 da sua Bíblia, por favor. No mesmo capítulo 3 de Gálatas. 26 diz assim: pois todos vós sois filhos de Abraão, mediante ao quê? A fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26. Nós, os da fé, somos filhos de Abraão. Acha pouco? Romanos, apóstolo Paulo, é a teologia paulina, é Paulo, o teólogo do Novo Testamento, que faz essa junção, que vê a progressão da revelação, que vai entendendo as coisas em Cristo, através da iluminação do Espírito. Apóstolo Paulo, Romanos capítulo 4, versos 16 a 17. Essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Só Paulo está citando os textos de Gênesis 12 e agora o texto de Gênesis 17, que nós estamos fazendo a exposição dessa noite. Isso é a lindeza, é a beleza da revelação. Deus não vai deixando ponta solta. E o apóstolo Paulo vai mostrando que em Deus fez um pré-anúncio do Evangelho a Abraão. Por isso Deus muda o nome de Abraão, troca uma letra no hebraico, de vez de ser Abrão, que é pai elevado, esse é o significado de Abrão,
E agora coloca Abraão, mais uma letra ele introduz, e é pai de multidão. Esse é o significado de Abraão. E veja, o Senhor diz assim no verso 7, estabelecerei, volte de novo para Gênesis 17, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decorrer das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Veja, meus irmãos, Deus não quer apenas a gente, Deus quer a nossa casa. Por favor, entenda isso. Por que eu estou pedindo por favor? Porque muitas vezes a gente percebe que muitos crentes constituem famílias e não entendem a importância da sua família. Não ora por ele, pela sua casa. Não quer ver os seus filhos no caminho do Senhor, ou pelo menos não trabalham com afinco para que eles estejam no caminho do Senhor. Nós não podemos fazer assim. Nós estamos lidando com questão de salvação de almas, dos nossos filhos e daqueles que vêm depois deles. Meus irmãos, Deus está dizendo que quer uma aliança com a descendência de Abraão. E quem é a descendência de Abraão, se não somos nós e as nossas famílias? Quem é a descendência de Abraão, se não sou eu, Kelly, Sofia, Vitória? Quem é a descendência de Abraão, se não é Wesley, Vanessa e Pedro? Quem é? Quem é? Nós não estamos falando de gente que está distante da gente, nós estamos falando de nós, meus irmãos. Então nós precisamos entender que Deus quer que a minha e a tua casa seja uma bênção. Ele quer que a minha e a sua casa testemunhe as nações. Ele quer que os nossos filhos perfumem as nações. Ele quer que os nossos filhos sejam que vão sustentar a obra. Mas a gente está criando os filhos para tudo, menos para servir o Senhor. Meus irmãos, nós estamos preocupados com a universidade que nossos filhos vão passar, qual é a carreira que eles vão ter. Eu não vejo mais ninguém dizer assim, pastor, ora, porque Manuelzinho diz que tem achado a pregação do senhor tão bonita, ele quer ser pastor. Eu digo lá em casa, conversando no culto doméstico com as filhas, oro por isso, oro com elas, com Kelly. E eu já disse para Maria Vitória e para todas as outras, se vocês preferirem servir o Senhor, se vocês forem chamados para isso, o pai de vocês estará aqui para fazer o que for possível para que vocês desenvolvam o ministério que Deus tem para vocês. Porque não há, porque nós queremos forçar os nossos filhos ter as melhores, fazer as melhores universidades, amém, que eles façam, se for essa a vocação deles. Se eles forem médicos, amém, que eles sejam para a glória de Deus. Se eles forem advogados, amém, que eles sejam para a glória de Deus. Se eles forem empresários, amém, que eles sejam para a glória de Deus, não tem problema nenhum. Agora, por que não, mesmo com todas as outras atividades extras, eles se virem ao nosso Deus? Isso é mais importante de tudo. Incutir no coração deles a importância deles continuar a história da redenção. Não tire, não exclua seu filho de ser redimido. Trabalhe com ele. Se ele está em pecado, confronte-o. Chame e mostre o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso que pode mudar a vida dele. Se sua esposa está em pecado, confronte-a. Se o seu marido está em pecado, confronte-o, porque a casa de vocês precisa ser santificada para criar esses filhos no caminho do Senhor. Não rejeitemos o Senhor, meus irmãos. O bem maior da nossa casa é o nosso Deus. O bem maior da nossa casa é o nosso Deus. Se nossos filhos não entenderam isso, nós estamos falhando. Nós estamos pecando. A herança principal da nossa casa é o Senhor, não é outra coisa. Não é o que a gente está preparando para eles, não é a casa que a gente está comprando, não é a casa que eu estou pagando, não é a casa que eu estou financiando, não é nada disso. A maior herança é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Por isso que Abraão ouviu do Senhor, eu quero você e quero a sua casa. Eu não quero só você, eu quero seus filhos, eu quero a sua descendência. Para quê? Veja o objetivo no final do verso 7. Para quê? Para que Deus se encha de
orgulho e vaidade. Não, nosso Deus não é assim. Para ser o teu Deus e da tua descendência, para eu ser o pai da tua casa, para ser o Deus da tua casa, para que eu possa não apenas ser exaltado, mas cuidar de vocês. Deus quer cuidar da nossa casa. Deus quer cuidar da gente. Ele fez uma aliança com Abraão para abençoar a tua família e a minha. Ele fez uma aliança com Abraão. E o objetivo é para que ele seja o nosso Deus. Isso é graça. Mais uma vez Deus buscando a nossa descendência. Mais uma vez a gente não sendo perfeito. Mais uma vez a gente sendo pecador. Mais uma vez Deus indo nos buscar como buscou Abraão. Mais uma vez Deus indo buscar Abraão dizendo: sai desse esquema que tu fizesse com Sarai, que não é isso que eu tenho para ti, eu tenho coisa maior, Abraão, presta atenção. Graça, 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 é a mesma aliança. Abraão está desfrutando da aliança da graça que Eva, que Adão ouviram quando caíram. Abraão está desfrutando da mesma busca de Deus. Quando eles caíram, ficaram nus, se afastaram do Senhor, e Deus vai atrás e pergunta em Gênesis 3: aonde vocês estão? Onde você está? Deus está buscando. Quando pergunta a Adão onde ele está, isso é graça. Ele está indo em encontro, buscar. Ele foi buscar Abraão de novo, depois de 13 anos. Depois parece que a promessa tinha caducado 13 anos. Você sabe o que é 13 anos? Ele vai lá e diz: volte para cá. Eu quero você. Eu quero sua família. A graça indo em encontro do pecador. Isso é aliança. Isso é aliança desde Gênesis 3 até os dias de hoje. É a mesma aliança, a aliança da graça. E por fim, a última parte do texto, para partirmos para o encerramento. Deus se apresenta a Abraão, diz qual é a parte de Abraão no pacto, ande na minha presença e seja perfeito. Deus expõe detalhadamente agora o que ele quer fazer com Abraão, tornar ele uma grande nação e abençoar a descendência dele completamente. Mas Deus, por fim, diz qual será a recompensa da descendência de Abraão. Qual será a recompensa? Veja o verso 8. Dar-te-ei, Deus vai dar. Dar-te-ei e à tua descendência, darei a você, veja, darei a você, Abraão, e à sua descendência o quê? A terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Vocês acham que essa promessa de dar a descendência de Abraão já foi cumprida? Se você pensa que já foi cumprida, você entendeu a revelação em parte. Porque se foi cumprida, como é que é perpétua? E se os filhos de Abraão somos nós herdamos que terra? Não, pastor, mas peraí. Mas não aconteceu aquilo de Gênesis 3,15, que depois de 400 anos os filhos de Abraão foram lá e possuíram a terra? Sim, mas Abraão possuiu? E a promessa aqui não era para ele e para os filhos dele e a descendência dele? E se no contexto você está entendendo descendência como não só apenas física, mas como espiritual, como é que essa promessa já se cumpriu toda? Ela se cumpriu apenas em parte. O já ainda não. No aspecto físico, já. Mas no aspecto espiritual, não. Porque a aliança é perpétua. O que é perpétuo é para sempre. Nós já recebemos essa terra para sempre. E nós não somos a descendência de Abraão. Nós não somos seus filhos. Acabamos de discutir isso aqui. Meus irmãos, o que Deus está dizendo a Abraão é o seguinte:
Eu vou dar a você e a todos os seus filhos que vêm depois de você, a novos céus e nova terra. É por isso que Jesus, em Mateus capítulo 5, diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa terra. Manso herdar isso aqui? Você nunca achou essa palavra de Jesus meio contraditória? Como é que manso? O cara que é manso é aquele que não exige intempestivamente os direitos dele, ele espera que o direito dele seja manifesto, isso é o manso. Ele age com firmeza, ele não é tolo, mas ele sabe que Deus lutará a causa dele. Como é que gente assim vai conquistar essa terra daqui? Gente assim conquista os novos céus e a nova terra. Essa é a recompensa para a aliança da graça. Os novos céus e nova terra de Isaías, é Mateus 5:5 de Jesus. Agora, onde a gente mostra com mais clareza, onde é explicado para nós com mais clareza, é Hebreus capítulo 13. Por favor, vá até lá. Hebreus capítulo 11, por favor, a partir do verso 13. Olha só como o texto nos diz. Todos estes morreram na fé. Quem são estes? Os patriarcas. E começa por onde? Verso 8. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. Aí vai dizendo, pela fé peregrinou, e vai contando todos os heróis da fé da galeria de Hebreus. Capítulo 11, desde o verso 1 até em diante. Veja, verso 13. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Abraão não recebeu as promessas dele, não. Toda não. Ainda não. Sem terem recebido as promessas, vendo-as, porém, de longe. Avistou de longe. Saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Eles estão procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, dos caldeus, teriam oportunidade de voltar. Por que Abraão não voltou para lá? Ou por que Abraão não avançou para Canaã? Deu tempo não, Hélio. Será que só foi por causa disso? Ou porque nessa não é a pátria, a terra que Abraão está almejando? Mas agora aspira uma pátria superior. Quem é essa pátria? Isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aleluia, louvado seja o nosso Deus, porque a descendência de Abraão receberá as mansões celestiais. Está entendendo agora a importância de criar sua família no caminho do Senhor? Para que você garanta a sua casa. Claro, quem fez toda a obra foi Ele. A gente sabe o elemento de fé, mas não esqueça, ande na minha presença e ser perfeito. Isso é responsabilidade sua. Nós não seremos perfeitos? Não. Mas devemos fazer tudo para viver de conformidade com aquilo que Deus quer. Essa é a nossa responsabilidade. Não é simplesmente se escorar atrás da doutrina da graça e dizer assim, eu sou pecador mesmo, e que se Deus quiser me salvar, que me salve. Se não quiser, se dane. Não, Senhor. Com todo esforço, Jesus Cristo disse àqueles que serão muitos que vão entrar no reino dos céus. Jesus responde, esforça-te por entrar pela porta estreita, faz o teu trabalho, esforça-te. Aqui o Deus está dizendo, seja perfeito, Abraão, faz de tudo que como fosse depender de ti. Agora é claro que Deus salvará nossos filhos se Ele quiser, sim. Deus salvará nossa casa se Ele quiser, sim. Se Ele não quiser, não salvará? Não. Nós afirmamos isso pela palavra do Senhor, é verdade. Mas a mesma palavra que diz isso é a mesma palavra que tem bênção para a família da fé de Abraão. E é por isso que nós temos que nos esforçar para fazer com que nossa casa chegue nas mansões celestiais. Que Deus nos ajude.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dê graça para continuar cuidando da nossa família, em obediência, entendendo que nós estamos diante de uma aliança. Porque nós vamos já partir o pão e tomar do cálice, para lembrar para mim e para você, pela milésima vez, que nós estamos num pacto com esse Deus, e que nós não podemos viver como nós não tivéssemos num pacto com este Deus. Porque você participa da ceia todo domingo aqui, ou de uma vez por mês em outros lugares, de 15 dias, como é o modelo. Por quê? Para lembrar para mim e para você, nós pertencemos a uma família muito maior. Nós pertencemos à família de Abraão. Nós somos da família de Deus. E Ele é nosso Pai. E como Pai, Ele quer não só a mim, minha esposa, Ele quer minhas filhas. Ele quer os filhos das minhas filhas. Ele quer os meus bisnetos, meus tataranetos. E cada família tinha que pensar em fazer o seu trabalho, para que Deus continuasse sendo glorificado através das nossas gerações. Que Deus nos ajude a entender isso, a entender o nosso trabalho. É grande. Mas nós temos a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós temos a palavra do Senhor. Pastor Wesley, irmã Vanessa, tem a palavra do Senhor, o Espírito, para fazer esse trabalho com Pedro. Tem os seus irmãos que podem ajudá-los. Tem a oração da igreja para fazer isso. E que com certeza há de fazer para a glória e o louvor do nome do Senhor. Que cada família seja abençoada por Deus nessa noite. Eu queria dizer para você que se você acha que a sua casa já não tem mais jeito, não pense assim. Não pense assim. Há sempre uma oportunidade de recomeço no Senhor. A graça está sempre estendida. Lembra-se de Abraão? Achou que já tinha resolvido a situação, estava tudo calmo, Agar voltou para casa, acalmou a situação com Sara. Aí Deus vem e diz, não está nada do lugar não, eu vou pôr as coisas do lugar. Depois de 13 anos, Deus vem e bagunça tudo de novo, para botar a coisa no lugar. Não se satisfaça com a vida espiritual que sua família está vivendo. Se está ruim, tem como melhorar. Sempre tem. Porque você pertence à família da aliança. Você pertence à família de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos que o Senhor graciosamente, por favor, aplique a tua palavra em nossos corações, Senhor. Seja gracioso conosco e nos dê a chance de continuar cuidando da nossa casa. Ó Deus, às vezes a gente se acha tão sem força, tão enfraquecido, Pai. A gente muitas vezes acha que não vai conseguir, já estamos a ponto até de desistir. Tem muita gente que já desistiu, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que eles não se comportem dessa maneira, que eles entendam que eles fazem parte de um projeto maior. É a família da aliança, que através dela a tua salvação vai sendo operada, o teu evangelho vai sendo proclamado, Senhor. Ajuda, Deus, ajuda, Pai, no nome de Jesus. Ajuda nossas casas a melhorar o relacionamento entre esposo e esposa, entre filhos, Senhor. Por favor, Pai, nós te pedimos também que o Senhor abençoe o ato que nós vamos fazer agora do batismo infantil do nosso amado Pedro. Ajuda-nos a fazer diante de Ti, e que essa família sempre encontre apoio dos seus irmãos, mas sobretudo encorajamento vindo do Teu Espírito e da Tua Santa Palavra. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.